Olá, inscritos, tudo bom? Eu sou a Anidi e esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje, nós estaremos abordando os principais exames laboratoriais. É isso mesmo, você vai conhecer a importância da realização do check-up para avaliação dos demais segmentos corporais. Então já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, me ajude a chegar em 11.200 inscritos. 11.200 inscritos. E agora, produção, roda a vinheta, tia! Mas então, o que significa check-up? Pessoal, check-up nada mais é do que uma bateria de exames solicitadas por médicos especializados. Para quê? Para avaliar e dar diagnóstico médico detalhado acerca do funcionamento das funções do seu organismo. Meus amores e minhas amoras, nos dias de hoje em que vivemos, é indispensável a adoção de hábitos saudáveis. O que seriam esses hábitos saudáveis? Dieta inteligente, dieta balanceada, associada à prática de exercícios físicos. E o mais importante, o acompanhamento médico. Você tem que ter o acompanhamento de rotina com um profissional especializado. Nós sabemos que homens e mulheres acima de 35 anos devem realizar um check-up pelo menos uma vez por ano. O aconselhável é manter uma periodicidade anual. Porém, pessoal, em alguns casos, pacientes portadores de doenças crônicas, como por exemplo a hipertensão, o colesterol alterado e o diabetes mellitus, esses pacientes com doenças crônicas devem fazer o check-up pelo menos de 6 em 6 meses, ou seja, 2 vezes ao ano. Esse é o recomendável. Esse exame de rotina vai aumentar mais a credibilidade do paciente, a expectativa de vida, a autoconfiança, gerando assim mais saúde. Vamos agora conhecer quais são os principais exames laboratoriais, suas funções e indicações. Peraí, mas agora eu te pergunto, você está esperando o quê para marcar o seu check-up completo? Só lembrando que com saúde a gente não brinca. Pessoal, meus inscritos e minhas inscritas, meus cheirosos e minhas cheirosas, entre a bateria de exames que o médico vai pedir, nós temos aí o hemograma, que tem indicação para todas as faixas etárias. Esse exame, ele é utilizado para avaliar a presença de anemias, infecções ou leucemia na corrente sanguínea do indivíduo. Pessoal, uma observação. Na gestação, o resultado do hemograma ele pode ser alterado. Isso pode acontecer em cada semestre gestacional. E ninguém melhor do que o médico para orientar e direcionar essa gestante. Pessoal, o exame de sangue, o hemograma, ele também é utilizado para indicar, possíveis interações hemodinâmicas. Como, por exemplo, se o corpo do indivíduo está reagindo bem a um determinado tratamento medicamentoso e também, tratamento com radiação. O exame também é indicado antes de cirurgias de grande porte e também, por que não, procedimentos de média complexidade. Utilizamos também como exame de rotina, avaliação anual ou semestral. Essa avaliação vai me dar parâmetros para analisar o resultado do meu hemograma. O interessante é que existe o valor normal, esse vai estar dentro da média. Porém, existem também os valores ideais. Estes sim são satisfatórios. Só lembrando que o médico, só ele pode dar diagnóstico e resultados de exames em análises clínicas para pacientes. Ok, pessoal? Eu tenho certeza que você ficou confuso. Será que grávida pode realizar o hemograma? Pode sim, não existe contraindicação na gravidez, tá? O que mais que eu devo saber sobre hemograma? Existe
Existe algum preparo físico antes da realização do exame? Não. O paciente ele pode comer e beber normalmente, antes e depois do exame. E se a amostra de sangue for usada para outros testes que exijam jejum, isso deve ser respeitada e após a coleta o paciente pode se alimentar normalmente. Falando da duração do exame, ele leva poucos minutos para ser realizado. Em relação a possíveis complicações, pode ocorrer, hematomas na região puncionada, ou pode ocorrer uma flebite, um inchaço na veia, após a coleta do sangue, mas é muito raro. Mas, Anne, como é que eu vou interpretar os resultados? Pessoal, vamos deixar bem claro que os valores podem variar de laboratório para laboratório e também somente o médico pode avaliar os resultados do seu exame, tá? Somente o médico. Para que você possa entender o resultado do seu hemograma, você tem que saber qual é a composição do sangue. Olha bem para essa imagem. O sangue ele é composto por 45% de células vermelhas, glóbulos vermelhos. O que vai dar a coloração vermelha no sangue são as hemoglobinas. E veja bem, milhões de hemoglobinas formam uma hemácia. Nossa, milhões, pensa comigo, milhões de hemoglobina vão formar uma hemácia. E nós também temos os glóbulos brancos, que já são as células de defesa do nosso organismo, que vão fagocitar agentes etiológicos, como os vírus e as bactérias. A única diferença dos leucócitos é que eles são células de defesa e eles não possuem pigmentação. E o que dá a pigmentação nas hemácias são as hemoglobinas. E nós também temos as plaquetas, que já é ali o fator de coagulação para controle de hemorragia. Pessoal, e veja bem, esses glóbulos brancos e as plaquetas vão formar 1% da composição do sangue. E outros 55% nós temos aí o plasma sanguíneo. O que seria o plasma sanguíneo? Nele nós vamos encontrar a presença de proteínas, sais minerais, gás carbônico e outras substâncias que estão dissolvidas em água. O plasma é uma fonte importante de nutrição do sangue, ok, pessoal? E olha que interessante, 8% do peso do meu corpo e do seu corpo é formado por sangue. Esses 8% daria em média 5 litros de sangue em um adulto médio. Olha só! E agora veja bem, resultados anormais de hemograma podem indicar patologias específicas. Por exemplo, a contagem de glóbulos vermelhos ou hematócritos abaixo do normal é chamada de anemia. Isso pode acontecer devido a doenças autoimunes, hemorragia, insuficiência de medula óssea. Por exemplo, o paciente está em uma terapia de radiação ou ele está apresentando uma infecção ou um tumor. Isso pode afetar ali a quantidade de medula óssea disponível no paciente. Esse nível de hematócrito abaixo do normal também pode ocorrer devido a uma doença renal crônica, uma hemólise, ou seja, quebra da hemácia, e também em casos de leucemia, tá? Pode ocorrer também por infecções, hepatite, má alimentação, desnutrição, falta de vitamina B12, deficiência de ferro, vitamina B6, ok, pessoal? Agora, a contagem de glóbulos brancos abaixo do normal já é chamada de leucopenia. Leucopenia, diminuição na contagem de células de defesa. E isso pode ser causada devido a doenças autoimunes, insuficiência de medula óssea e também doença do fígado ou do baço. Agora, a contagem de glóbulos brancos acima do normal é chamada de leucocitose. Leucocitose. E isso pode acontecer devido a doenças infecciosas, inflamatórias, leucemia, estresse físico ou emocional grave e também danos teciduais, como por exemplo os grandes queimados. Agora veja bem, valores baixos de hemoglobina podem ocorrer devido a anemias, vários tipos de anemias que nós temos aí, e perda de sangue. E, pessoal, os valores de hematócritos altos podem ocorrer devido à desidratação, doença renal, baixo nível de oxigênio no sangue e pode ocorrer também devido ao tabagismo.
Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os linfócitos, né? Que são um grupo de células de defesa do nosso organismo e pertence à classe dos leucócitos, ou seja, glóbulos brancos. Nós sabemos que os linfócitos são divididos em linfócitos B e T, e também os natural killers, né? Que são linfócitos presentes no sangue, que são células matadoras. Os linfócitos B, eles vão atacar o antígeno, o agente etiológico, enquanto os linfócitos T de tato, eles vão defender o organismo quando as suas próprias células de defesa são infectadas. Os linfócitos T, eles também vão englobar dois tipos, o CD4 e o CD8. Eles têm um exame específico, o CD4 e o CD8. Então, veja bem, linfócitos aumentados, o que significa? Pessoal, olha só, linfócitos acima de 40%, né, da contagem de leucócitos, pode indicar que o paciente está com uma infecção bacteriana ou uma infecção viral, como por exemplo, cachumbo, sarampo, tá bom? Ou também pode indicar problemas mais sérios, como a hepatite, a leucemia e o linfoma, é muito sério. E os linfócitos mais baixos, abaixo do valor de referência ideal, abaixo de 20%, por exemplo. Aí nós já temos aqui um indicativo de uma leucemia, ter um indicativo de uma sepse, doença autoimune, de um lúpus, de uma infecção como tuberculose, hepatite e, por que não, o HIV, né? E pode ocorrer também devido a um dano aí na medula óssea do paciente. E só para deixar claro, o valor de referência dos linfócitos é entre 20% a 40% do total ali do sangue, tá, pessoal? Não mais que isso, não menos que isso. Pessoal, então resumindo aqui, o hemograma, ele vai avaliar tanto a quantidade de células como a qualidade dessas células, seja ela do grupo do eritrograma, do leucograma ou das plaquetas, tá? Importante para o controle de doenças, prevenção de doenças e auxílio no diagnóstico médico. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os valores de referência do eritrograma, tanto para homens e mulheres. Em relação aos eritrócitos, nos homens o valor de referência está entre 4,5 a 5,5 por 10 a 12 litros. Já nas mulheres, de 4,0 a 5,0 por 10 a 12 litros. Em relação à hemoglobina, nos homens de 3 a 17 gramas por decilitro e nas mulheres de 12 a 15 gramas por decilitro. Já o hematócrito, ele indica a porcentagem de células vermelhas no sangue, né, o valor total. E ele está em torno aí nos homens de 40 a 52% e nas mulheres de 35 a 47%. Então, pessoal, o eritrograma, ele vai avaliar os índices hematimétricos. Como nós sabemos, a hemoglobina é a matriz da hemácia. Então, pessoal, esses índices hematimétricos, eles vão avaliar o tamanho e a distribuição da hemoglobina na hemácia, tá? Ou seja, milhões de hemoglobina formam uma hemácia, ok, pessoal? E esse índice hematimétrico, ele envolve o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média e o RDW, que significa a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Estes índices ajudam a avaliar as características das hemácias, tá bom? Que são conhecidas como os glóbulos vermelhos. Vamos agora ao valor de referência de cada um. Vamos lá então. O VCM, o valor de referência aí, tanto para homens e mulheres, está entre 80 a 100 femtolitros. Eu coloquei aqui do ladinho para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Femtolitros. Pessoal, esse VCM, volume corpuscular médio, ele serve para avaliar o tamanho médio dos glóbulos vermelhos e diagnosticar anemias. Se o valor for inferior a 80 femtolitros, o que isso significa? Significa que as hemácias estão pequenas e a anemia é do tipo microcítica. Se o volume corpuscular médio estiver maior que 96 femtolitros, a anemia é do tipo macrocítica, pois as hemácias estão maiores que o normal. Dentre os tipos de anemias macrocísticas, nós temos aqui a anemia megaloblástica e a perniciosa.
E olha só, se o valor do volume corpuscular médio estiver entre 80 e 100 femtolitros, nós temos aqui um padrão normal no tamanho dessas hemácias. E presta atenção, se o número de glóbulos vermelhos estiver reduzido, a anemia é chamada de normocítica. Vamos agora então para o segundo índice hematimétrico, que é a hemoglobina corpuscular média. Esse índice ele vai indicar qual é o peso da hemoglobina dentro da hemácia, ou seja, ele avalia a quantidade de hemoglobina que eu tenho dentro de uma hemácia. Nós sabemos que a hemoglobina é ela que vai dar a cor vermelha aos glóbulos vermelhos, disso a gente já sabe. E a função principal dela é se ligar ao oxigênio, né? Que vai ser transportado para todas as células do corpo. Valores altos de hemoglobina corpuscular média indicam anemia hipercrômica. Geralmente esses glóbulos vermelhos são mais escuros. É indicativo de uma anemia hipercrômica. Agora, se o HCM estiver baixo, isso indica que nós temos ali uma anemia do tipo hipocrômica, né? E a coloração dessa hemácia é mais clara, ok, pessoal? E os valores normais de hemoglobina corpuscular média são encontrados em glóbulos vermelhos de cor normal, chamados de normocrômicos. Eu e você, acredito que você também esteja saudável, nós somos normocrômicos. Nós temos ali um glóbulo vermelho de cor normal, porque eu não estou com anemia e acredito que você também não esteja. O valor de referência aí para a hemoglobina corpuscular média é dado em picogramas, de 27 a 32 picogramas. Eu coloquei aqui do ladinho picogramas. Veja bem, pessoal, agora nós vamos falar da concentração de hemoglobina corpuscular média. Concentração de hemoglobina corpuscular média. O valor de referência é de 32 a 36 decilitros. E vamos falar agora do RDW, que significa amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Esse índice ele vai indicar a variação do tamanho entre as hemácias, a amplitude dessa hemácia. E o valor de referência é de 11, Vamos falar agora sobre o leucograma, né? Ele é muito interessante, pois ele faz parte do exame de sangue. E ele avalia os leucócitos, né? Que são chamados de glóbulos brancos. Células responsáveis aí pela defesa do nosso organismo. Esse exame, pessoal, ele vai indicar o número de neutrófilos, bastões ou neutrófilos segmentados, tá? A gente pode falar bastões ou neutrófilos segmentados. Vai avaliar também os linfócitos, os monócitos, os eosinófilos e os basófilos, tá? Presentes no sangue aí. Pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui a contagem global dos leucócitos, uma média aí de 4,0 a 10,0 por 10 até 9 litros de sangue. E também temos aqui a contagem diferencial dos leucócitos, que vai avaliar cada glóbulo branco. Olha só, no primeiro dia de vida do RN, do recém-nascido, ele pode apresentar um valor total aí de leucócitos até 30 mil por milímetros cúbicos, de 9 mil até 30 mil, e de neutrófilos de 6 mil a 26 mil, linfócitos 2 mil a 11 mil por milímetros cúbicos de sangue. Olha que interessante. Entre os 6 meses e 2 anos de vida, até 17.500 leucócitos totais, neutrófilos até 8.500 e linfócitos até 9.500 por milímetros cúbicos de sangue. Entre 2 e 3 anos de idade, 3 e 6 anos de idade, aqui já na fase da adolescência, de 6 e 13 anos. O pré-adolescente pode apresentar aí um valor total de leucócitos até 13 mil por milímetros cúbicos de sangue, neutrófilos até 8 mil e linfócitos até 6 mil. Pessoal, uma coisa interessante, na infância, né, até os 5 ou 8 anos de idade, nós temos ali o predomínio dos linfócitos, né? Eles são responsáveis aí pelo combate de vírus, né, e bactérias, agindo ali no campo da imunidade da criança. Vamos agora avaliar aqui na fase adulta.
Um adulto ele pode apresentar até 11.000 leucócitos, né, na contagem total aí. E em neutrófilos até 7.700 por milímetros cúbicos de sangue. E 1.000 a 4.800 linfócitos por milímetros cúbicos de sangue. É, uma contagem assim bem relevante. Olha só, pessoal, os valores de referência do hemograma, eles podem variar de acordo com a idade da pessoa. É o que nós estamos vendo aqui, né? Valor inferior a 4.500 leucócitos por milímetros cúbicos de sangue, nós consideramos uma leucopenia. E valores superiores a 11.000 por milímetros cúbicos de sangue, nós consideramos uma leucocitose. Descendo um pouquinho para baixo, eu trago para vocês algumas definições desses glóbulos brancos. Os neutrófilos, né, que se tratando da imunidade fisiológica, eles são as células mais predominantes. E com certeza, se essas células estiverem aumentadas no nosso organismo, nós temos ali um quadro de uma infecção. As células se aumentaram para se defender desse agente etiológico que está agredindo, atacando o nosso corpo. Olha só, já os linfócitos, eles são responsáveis pelo combate de vírus, tumores e produção de anticorpos. Se aumentados, eles podem indicar uma infecção viral ou uma infecção, né, sexualmente transmissível, HIV, e também pode ser indicativo de uma leucemia ou rejeição de um órgão transplantado. E nós também temos os monócitos, que são células de defesa responsáveis por fagocitar micro-organismos invasores, sendo também chamados de macrófagos. Os macrófagos atuam contra vírus e bactérias sem distinção, tá, pessoal? Ele devora todos. E os eosinófilos, que atuam no combate de parasitas, no caso de alergia ou infecções, e os basófilos, né, células de defesa ativadas em caso de inflamação crônica ou alergia prolongada. Seguindo aqui, pessoal, para tudo, presta atenção. Agora eu vou te apresentar um curso completo de capacitação em análises clínicas, tá? Em exames laboratoriais. Esse curso é para você que deseja descomplicar a sua vida em análises clínicas. É isso mesmo, pessoal. Veja bem, pessoal, é um pacote de capacitação contendo 8 cursos distintos. Você vai aprender de uma vez por todas a interpretar exames laboratoriais sem nenhuma dificuldade. Vamos conhecer agora quais são os cursos que você irá aprender. Curso de interpretação de exames laboratoriais, você vai aprender todos os exames, todos. Curso de interpretação de gasometria, interpretação de hemograma, interpretação de coagulograma, curso de urinálise, microbiologia clínica, imunologia clínica laboratorial e enzimologia clínica. Todos esses cursos, galera, todos esses cursos por apenas R$ 490. Você pode parcelar em quantas vezes você puder. Estude no conforto da sua casa, com profissionais médicos qualificados que vão te dar todo o suporte necessário. Só lembrando que ao final do curso você recebe o seu certificado na sua casa. Pessoal, a IBAP, Instituto Biomédico de Aprimoramento Profissional, é uma instituição de ensino reconhecido em todo o Brasil. E os cursos da IBAP também são reconhecidos em todo o território nacional. Eu super indico para vocês. Esse é um benefício ecologicamente correto para você que deseja descomplicar a sua vida. Você que é um profissional da saúde e quer ter uma especialização em análises clínicas, eu super indico, vale muito a pena para aprimorar o seu currículo. Pessoal, então é o seguinte, se você tem interesse em conhecer mais sobre o curso, você vai estar estudando aí através da sua plataforma digital, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, no conforto da sua casa. Basta clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá, conhece um pouco mais sobre o curso e faça a sua inscrição. Por apenas aí R$ 490, você pode parcelar em quantas vezes você quiser, em quantas vezes você puder. Ok, pessoal? Então agora a gente vai dar continuidade aos principais exames laboratoriais utilizados aí para a realização do check-up completo, né? A avaliação completa aí do seu organismo. A gente já falou do hemograma, agora a gente vai falar da glicemia.
Pessoal, vamos lá então. Nós sabemos que o exame de glicemia é para avaliar se o paciente tem ou não diabetes mellitus, que é dividido em diabetes do tipo 1, insulino dependente, e diabetes tipo 2, uma deficiência aí na ação da insulina no organismo. E esse exame de glicemia é para avaliar os níveis de glicose na corrente sanguínea do paciente. Existem 4 tipos de exames diferentes: glicose em jejum, teste de glicemia capilar, teste de tolerância à glicose e o teste da hemoglobina glicada. Esse último, por sua vez, ele avalia aí se o paciente tem ou não o diabetes mellitus. Na realização do check-up completo, o médico também vai pedir o exame de colesterol total, que é utilizado para avaliar os níveis de colesterol total no organismo, tá? O colesterol total. E nós também temos o colesterol fracionado, que ele é utilizado para avaliar os índices de colesterol bom e ruim, ou seja, o HDL e o LDL. Ou seja, o HDL é o bom colesterol, é a lipoproteína de alta densidade, e o LDL já é o colesterol ruim, lipoproteína de baixa densidade. Pessoal, o HDL, ele é considerado o bom colesterol porque ele tem a função de retirar o excesso de colesterol do organismo e levá-lo até o fígado, para que dessa forma ele seja metabolizado. Olha só, tem gente que pensa que é necessário ser especialista em nutrição para poder se alimentar bem, mas não. Qualquer pessoa que tenha uma alimentação saudável contribui bastante para os níveis de colesterol no organismo. A questão é ter uma dieta balanceada para diminuir os níveis de colesterol armazenados no seu organismo. O próximo exame aqui é o de triglicérides, né? Que é utilizado para avaliar os níveis de gordura no organismo. Quando você se alimenta, o seu corpo, ele transforma aquela caloria que você ingeriu imediatamente em triglicérides. E esses triglicérides, eles serão armazenados em células de gordura, para que logo mais os seus hormônios possam gerar energia através desses triglicérides. E quando você tem um alto nível de triglicérides no seu organismo, isso pode ser um sinal de problemas na tireoide, diabetes mal controlada, doença renal ou hepática. E ninguém melhor do que um enfermeiro especializado para te orientar em relação ao seu peso ideal, alimentação saudável, os tipos de calorias, açúcares e também, não ingerir álcool, bebida alcoólica e praticar exercícios físicos para diminuir a taxa de colesterol e triglicérides no seu organismo. Pessoal, olha só, os níveis de triglicérides no organismo, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. Se você ingere calorias na medida certa, essa insuficiência renal e esse problema de gota, também chamada de doença dos reis, é causada pela elevação do ácido úrico na corrente sanguínea. Isso se dá por diversas situações. Em menor grau, pela ingestão de alimentos como anchova, feijão, ervilha, fígado, e também por bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, e em quantidade maior aí pelas células que se envelhecem e morrem. Quando elas se quebram, elas liberam uma substância chamada de purina, que vai direto para o sangue, e essa purina, vai gerar o ácido úrico, tá bom? Então veja bem, se você tem excesso de ácido úrico no seu organismo, você pode apresentar um infarto, um AVC, um cálculo renal ou problemas nas articulações, que é a doença dos reis, como eu falei. Todo cuidado é pouco, E o médico deve ser consultado. Vamos falar um pouquinho agora do TSH, que é um exame utilizado aí para a avaliação das funções da tireoide. O TSH é o hormônio estimulante da tireoide, que por sua vez ele atua estimulando a produção do T3 e do T4, T3 triodotironina e T4 trioxina, tá bom? Então ele vai avaliar se tem alguma alteração nos níveis desses hormônios.
Olha só, se o TSH ele está elevado, isso pode significar que está ocorrendo uma baixa de produção de T3 e T4 pela tireoide. Isso indicaria um hipotireoidismo, tá bom? Agora, se o TSH estiver diminuído, isso pode indicar uma alta produção de T3 e T4 pela tireoide. Isso indicaria um hipertireoidismo e o endocrinologista deve ser consultado. Resumindo, pessoal, TSH alto, hipotireoidismo. TSH baixo, hipertireoidismo, tá bom? O TSH vai regular a produção de hormônios pela tireoide. Entre os sintomas aí, pessoal, da doença nós temos aí falta de energia, cansaço, lentidão, sonolência, constipação intestinal, facilidade em se resfriar, em sentir frio, pele seca, unhas quebradiças, queda de cabelo, ganho de peso e depressão. Então, todo cuidado é pouco. E se não tratar da doença, isso pode levar ao enfraquecimento do coração, redução dos batimentos cardíacos, provocando aí uma falta de ar ao realizar exercícios físicos e principalmente inchaço nos tornozelos, tá? E aumento da pressão arterial e do colesterol. Por isso, pessoal, o seu endocrinologista deve ser consultado o mais rápido possível para tratar esse quadro patológico. O próximo exame aqui é o de creatinina, que é utilizado aí para avaliar a função renal. Olha só, a creatinina é uma proteína produzida no fígado, no pâncreas e nos rins. Ou seja, ela vai ofertar energia para o músculo se contrair. Veja bem, é uma proteína e ela pode ser encontrada tanto no sangue como na urina. E através do exame de sangue ou de urina, a gente pode analisar os níveis de creatinina no organismo. Se a taxa de creatinina estiver elevada no nosso organismo, isso indica que os seus rins não estão exercendo sua função normalmente, não está filtrando essa creatinina. Se você fizer um exame de sangue e der creatinina elevada, isso significa que os seus rins estão comprometidos, tá? Não estão trabalhando normalmente, não está filtrando essa creatinina normalmente. Nós sabemos que os rins, eles fazem filtração de diversas substâncias do nosso corpo. E a creatinina é uma delas, porque parte dessa creatinina vai ser utilizada no organismo, a outra parte vai ser excretada na urina. Presta atenção. E com isso, através da elevação da creatinina, a gente tem ali uma insuficiência renal, um comprometimento dos rins ou uma doença renal. Meus amigos, veja bem, nós sabemos que a urina, ela contém diversos resíduos e toxinas, que são produtos filtrados pelo nosso organismo. E veja bem, tudo que você come, bebe ou o quanto você se exercita, tudo isso vai contribuir para o funcionamento dos rins, ou também pode causar uma descompensação, um distúrbio ou uma doença, tá? Que pode afetar aí a sua função normal. Por isso, muitas das vezes é utilizada o exame de urina de rotina, que ele é um teste utilizado para confirmar ou rejeitar certas condições de saúde do paciente. A investigação e a análise da urina para fins de diagnóstico é chamada de urinálise. Tem gente que pensa que o exame de urina ele vai identificar apenas infecção urinária. Mas não, ele é utilizado para dar informações, dar critérios de diagnóstico médico para outras doenças, que pode estar comprometendo ali o seu organismo. O nosso próximo exame aqui, é o parasitológico de fezes. A abreviação é PF. Ele é utilizado para avaliar se tem ou não presença de verminoses nas fezes do indivíduo, no intestino grosso ali do indivíduo. Pessoal, esse exame mnemônico, ele é utilizado aí para a identificação de diversas infestações parasitárias, como por exemplo a presença de ovos e larvas desses parasitas, desses eumintos e também protozoários.
Pessoal, com certeza esses parasitas, eles podem causar ali infecções intestinais, causando ali obstrução da flora intestinal, né? O recomendável é que se faça 3 amostras de fezes a fresco, tá? Em dias diferentes, para poder descartar a presença desses parasitas presentes ali no intestino. Pessoal, além dos fezes, tá bom? Ele é utilizado para rastrear a presença de sangue nas fezes e também que pode ser causado aí por um câncer no colo retal. Isso em grandes poços de sangue que não podem ser visíveis a olho nu. Isso pode ser um sinal ali de uma úlcera ou uma colite ou até mesmo um câncer, né? E o nosso próximo exame é o de avaliação da próstata, né? Antígeno prostático específico para identificação possível diagnóstico de câncer de próstata, realizado aí no homem. Veja bem que interessante. A maioria dos homens sem câncer de próstata, eles possuem níveis de antígeno prostático estimulante inferiores a 4 nanogramas por mililitro de sangue. E a chance de um homem desenvolver câncer de próstata, ela vai aumentar proporcionalmente com o aumento do nível de antígeno prostático específico, PSA. E geralmente quando o câncer de próstata ele está presente, o nível de PSA ele está elevado. Pessoal, esse exame de PSA, ele não é utilizado apenas para diagnosticar o câncer de próstata, mas também para monitorar o paciente no decorrer da terapia medicamentosa. Paciente que já foi diagnosticado com câncer de próstata está recebendo o monitoramento ali do profissional de saúde durante seu processo de rádio ou quimioterapia, avaliando ali, né, o seu nível de PSA na corrente sanguínea. Lembrando que para ter câncer de próstata, o nível de PSA tem que estar muito elevado, acima de 10 nanogramas por mililitro de sangue. Acima de 4 já é considerada a realização de uma biópsia para confirmação do câncer, entendeu, pessoal? Mas algumas literaturas trazem que acima de 2,5 já é considerada a indicação da biópsia. O próximo exame aqui é o grupo sanguíneo ABO ou fator RH. Pessoal, o médico australiano Lindstein, ele notou que quando ele juntava 2 amostras de sangue de pessoas diferentes, isso gerava 2 resultados. Ora, o sangue se misturavam sem que houvesse nenhum problema. Ora, o sangue não se misturava, havendo ali uma intensa reação que levava à destruição das hemácias, hemólise, tá? Dos glóbulos vermelhos. Então foi a partir desse experimento, tá? No século XX, que surgiu aí, né, o conceito de sangue compatível e sangue in. Ele considerou que o sangue seria chamado de tipo A, tipo B e tipo negativo. É o fator RH. Ou seja, vamos dar um exemplo de sangue tipo A positivo. Então vai ser grupo sanguíneo A com fator RH positivo. Agora vamos dar um exemplo de sangue tipo B. Grupo sanguíneo B com fator RH positivo. AB positivo, grupo sanguíneo AB com fator RH positivo. O positivo, grupo sanguíneo O com fator RH positivo. Sangue tipo A negativo, grupo sanguíneo A com fator RH negativo e por aí vai, ok, pessoal? Então, nós vamos ter o grupo sanguíneo AB ou O e o fator RH que vai definir a compatibilidade sanguínea. Depois eu vou fazer aqui no canal uma videoaula específica falando sobre tipo sanguíneo e fator RH, tá? Quem pode doar para quem, ok, pessoal? Mas agora vamos continuar aqui nos nossos exames. Anti-HIV, né? Esse exame ele é utilizado para avaliar a presença do vírus da AIDS. Nós sabemos que esse exame, né, ele vai detectar a presença de anticorpos anti-HIV no sangue e também em outros líquidos corporais. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ele causa a AIDS, né, que é transmitida através, né, do contato sexual sem preservativo, tá? Esse vírus, né, da AIDS, ele vai causar aí a síndrome da imunodeficiência adquirida e vai destruir o sistema imunológico do indivíduo, deixando assim o corpo vulnerável a possíveis infecções. A pessoa nunca morre de AIDS, ela morre devido ao comprometimento no sistema imunológico e também por outras doenças de base que vão sobrecarregar o organismo do indivíduo, levando ele a um possível óbito, tá? Quando o HIV entra no corpo, pessoal, por contato com pessoas ou também por
contaminação, né, transmissão cruzada, o sistema imunológico ele começa a produzir anticorpos contra esse agente etiológico, tá? Contra o HIV. Olha só, esses anticorpos do mal, eles podem ser detectados entre 2 ou 8 semanas após a exposição a esse agente etiológico, tá? E o exame é feito por meio de uma amostra de sangue, e esse é um dos testes mais recomendado e preconizado aí pelo Ministério da Saúde, tá bom, pessoal? Pessoal, e esse teste ele é indicado para qualquer indivíduo, tá? Crianças, adultos e idosos, gestantes também, tá? Principalmente no pré-natal a gente pede esse exame. O outro exame aqui é o anti-HCV, utilizado aí para avaliar a presença da hepatite do tipo C. Pessoal, veja bem, a hepatite C é uma doença viral que leva à inflamação do fígado e raramente ela gera sintomas. Às vezes a pessoa tem a hepatite C, né? Adquiriu a doença, mas não sabe que tem. E ela descobre isso, por exemplo, ela foi no médico fazer uma doação de sangue, foi lá e descobriu que tem hepatite C. Ou também pela realização de exames de rotina, né? O famoso check-up. Ou então quando ela apresenta um problema no fígado, né? E isso geralmente acontece décadas depois. A hepatite C é um dos tipos da hepatite viral mais comum, tá? Nós temos a hepatite A, B e C. O exame ele consiste em um teste onde é retirada uma pequena amostra de sangue para detectar a presença de anticorpos contra o vírus da hepatite C. O anti-HCV é um anticorpo que vai estar presente no sangue, ok? E isso vai indicar aí que a pessoa tem hepatite C, se o vírus estiver presente no sangue. Os pacientes com mais indicação para fazer esse exame são pacientes que estão em tratamento de hemodiálise, pacientes que precisam de transfusão sanguínea, receptores de transporte de órgãos, paciente que teve um contato sexual sem preservativo, recém-nascidos de mães portadoras de vírus, paciente que vai lá, coloca um pincer, né, um brinco na orelha, no nariz e coloca num lugar onde não tem ali uma vigilância sanitária adequada. Pode adquirir a hepatite C. Paciente também exposto a material cortante contaminado, por exemplo, o manicure, né, que está usando o mesmo acessório e não foi desinfectado. Esse exame ele pode ser realizado tanto em laboratórios particulares como também no SUS, tá? Gratuitamente. Vamos aqui para o nosso próximo exame, que é o anti-HBS. Ele é utilizado para avaliar a presença da hepatite B, também é uma hepatite viral. Pessoal, o exame HBsAg, ele é utilizado para avaliar a presença da hepatite B. Esse HBsAg é uma proteína que vai estar localizada na superfície do vírus. E se na amostra sanguínea eles encontrarem essa proteína HBsAg no sangue, isso indica que o paciente está com hepatite B. Enquanto que o anti-HBs serve para identificar anticorpos contra a hepatite B. Veja bem, quando o anti-HBs dá positivo, isso significa que a pessoa já está imune ao vírus da hepatite B. Isso acontece geralmente depois da vacinação ou a cura da doença. Então, olha só, em pessoas que não têm a doença da ESA, né, para diagnosticar a hepatite B, é feito o exame de HBsAg. Justamente eles vão ver se tem essa proteína na superfície do vírus, tá? O vírus da hepatite B. Agora, olha só, se o anti-HBs der positivo e o HBsAg der negativo, significa que a pessoa já possui anticorpos contra a hepatite B e o vírus não está mais circulando na corrente sanguínea, ou seja, a pessoa está curada. E com isso, né, o exame anti-HBs positivo indica que o paciente já está imune ao vírus da hepatite B, seja por ter ficado doente ou por ter tomado a vacina da hepatite B. Beleza, pessoal? Beleza. O nosso próximo exame aqui é o VDRL, utilizado para identificar a presença de doença sexualmente transmissível, para diagnosticar também a sífilis e o Lewis, que também são DSTs. Veja bem, pessoal, quando o VDRL dá não reagente, ou seja, negativo, isso indica que o paciente nunca teve o contato com a bactéria causadora da sífilis, o treponema pálido, ou, né, tendo o paciente entrado em contato com a bactéria, o organismo ou o próprio tratamento foram suficientes para eliminar a doença. Mas pode acontecer também do paciente ter a sífilis e o teste dar negativo. Isso se chama efeito prozona. Acontece quando há um elevado número de anticorpos
produzidos pelo organismo durante, o estado latente da doença. E nós também temos o VDRL positivo, reagente, que significa, que há uma certa quantidade de antígenos treponêmicos presentes no sangue do paciente. Isso indica aí sífilis positivo, o paciente está com sífilis. E olha só, se você apresentar um VDRL positivo, você deve procurar um médico infectologista ou um ginecologista o mais rápido possível, pois essa doença aqui é muito séria. É muito séria e pode levar à morte, tá? A depender aí do seu estadiamento e do nível de comprometimento orgânico do paciente. O próximo exame aqui, pessoal, é o eletrocardiograma, Muito importante para a avaliação da função, ritmo e amplitude cardíaca. Pessoal, o eletrocardiograma, ele é a reprodução gráfica da atividade elétrica do coração durante o seu funcionamento, tá? Sendo registrada aí a partir da superfície do corpo. Esse exame ele é indicado tanto para identificar irregularidades no ritmo cardíaco, arritmias, taquicardia, bradicardia, defeitos cardíacos, problemas em válvulas do coração, artérias bloqueadas ou aneurisma arterial, a nível coronariano, infarto em situações de emergência, infarto anterior, inflamação de membranas e também casos de hipertrofia das câmeras cardíacas. Isso a nível dos átrios e ventrículos. É indicado também para identificar doenças genéticas, doenças transmissíveis, como a doença de Chagas, e também doenças que isolam o coração, como, por exemplo, o derrame pericárdico ou o pneumotórax. O eletrocardiograma também, ele pode ser utilizado para verificar a saúde do coração, principalmente em pacientes que têm doenças crônicas, como a pressão alta, hipertensão, colesterol alterado, tabagismo, diabetes e histórico familiar de doença cardíaca precoce. Pessoal, então essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve, deixa seu comentário. Toda semana a gente tem vídeos novos sobre a área da saúde, mais precisamente sobre a enfermagem, Que Deus te abençoe e te dê a paz e até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.